Olá, salve, salve, mais um vídeo aqui no canal A Margem. Eu sou o Gabriel Ribeiro e nesse vídeo, vou trazer aqui uma observação, uma percepção que venho fazendo ao longo desses dias assim, e que intuitivamente me veio esse recado de estar fazendo esse vídeo, que é sobre a gente poder ressignificar, diversos símbolos, diversas imagens que, digamos assim, no senso comum acarreta, muitas situações negativas. Eu vou explicar melhor isso, tá? Aqui no canal a gente costuma fazer uns vídeos, com edições, etc. A gente fez o último bate-papo à margem aí com Giva, um articulador indígena em contexto urbano e tudo mais. E só que agora, as coisas estão numa correria, estou fazendo aí uns cursos, então a gente agora vai trabalhar com uma edição mais reduzida, tá? Desses vídeos propositivos, que aí a gente equilibra, senão eu ia ficar fazendo live toda hora, eu não quero ficar fazendo tudo ao vivo, O ao vivo deixa ali para um debate com um convidado, com uma convidada, ou quando eu estiver querendo fazer a tal da live do Barbudo, que aí eu vou querer que as pessoas possam comentar, Então nesse vídeo assim que eu estou fazendo agora gravado, eu não tenho dispersões, mais ou menos isso, boto uma musiquinha de fundo e vamos embora. Pedir aí pra galera também, dar o like, gosta do canal, gosta dos meus conteúdos, das minhas proposições, dá aquele like, ativa o sininho, se inscreva, compartilha aí em suas redes, que isso ajuda muito, tá, no nosso trabalho. Mas vamos lá. Na janela aqui de casa, eu olho assim, pro horizonte e tem o topo ali de uma igreja católica. Então no topo dela ali tem uma cruz. Então eu, como frequento muito aqui esse espaço onde eu tô, onde tem um computador, onde eu faço minhas pesquisas, etc e tal, aqui meus estudos, eu passo muito tempo do dia olhando aquela cruz ali. Então, eu falei de senso comum, anteriormente, mas evidentemente que por senso comum, a gente pensar senso comum, a gente está pensando na maioria. Então, a maioria vai olhar aquela cruz, digamos assim, sem muita condição ou sem tecer algum tipo de crítica, Vai olhar para aquela cruz ali e vai logo pensar na questão sagrada, na questão do cristianismo, Então vai bater aqui, o olhar ali vai de repente até se sentir assim pequeno diante daquela imagem ali, etc e tal, Vai remeter a Jesus, a algo do tipo. E eu, enquanto anarquista, mas também tenho minhas conexões espirituais e lembrando muito do Luiz Antônio Simas, quando fala quando ele estuda ali os saberes populares, ali as culturas de flechas, as culturas populares ali, ele fala muito, dessa questão que o povo, ele profana muito o sagrado. Então nessa questão de um evento, digamos, que teve agora recentemente, dia 23 de São Jorge, então o pessoal, por mais que tenha ido ali numa igreja, sei lá, em Quintino ali, cultuar, reverenciar um santo,
depois teve essa questão profana, né, do ritual, da festa, né, do encontro com o outro, dessa sociabilidade, né, sendo criada naquele ambiente que, a princípio, era para enaltecer ali uma questão religiosa, uma questão, sei lá, sagrada, de fé, mas que foi direcionado para um momento de festividade, para um momento onde o corpo já não tem mais, digamos assim, aquela formalidade toda, ou aquele engessamento, né? Se a gente pensar na igreja, né, o quanto que a igreja também, ao longo da sua existência, o quanto que ela domesticou muito, né, os corpos, né, o quanto ela se utilizou da sua força, né, digamos assim, de persuasão, né, em conluio em dado momento com o Estado. Então, essa questão da repressão, né, a gente pensar que no Brasil a Igreja Católica ali, que ela digamos assim, a religião do colono, né, houve ali uma repressão com os escravos ali, com o povo negro que estava cultuando a sua forma, né, de conversar, de se comunicar, de se conectar com os mortos, né, ali com seus ancestrais. Mas vamos lá, tem todo esse contexto. Aí, todos os dias, todos os santos dias, vamos botar assim, eu olho ali aquela cruz. Aí fui, né, cara, você vai olhando, você vai viajando nela e tal, e pensando na preservação, veja só, pensando na preservação do corpo, tá? Para quem leva em conta, para quem considera a questão energética do corpo, e aqui eu não estou falando especificamente de uma religião, de uma questão, sei lá, esotérica ou algo do tipo, dialoga assim com uma questão holística, mas quem preserva, acredita, né, que um corpo ele é energético, ele produz energias, ele absorve energias. Então, eu pensando nesse cuidado, nessa preservação, ao invés de eu ficar olhando essa cruz todos os dias e ficar pensando, né, por exemplo, aquela igreja ali, ó, aquela cruz, a igreja católica, porra, que saco isso, nossa, isso está me atormentando, etc e tal. O que eu quero dizer é o seguinte: o que vai adiantar nesse exato momento ficar reclamando, ficar pensando lá numa questão, sei lá, de passado, numa questão histórica? Eu tô falando assim, veja, perceba, nesse momento que a pessoa está olhando ali, que eu estou olhando, o que vai adiantar eu ficar absorvendo, né, emoções, ficar absorvendo situações que vão me trazer, digamos assim, uma inconformação, uma tristeza, aí vai gerar emoções, tá? E nessa sequência, nesse mix de emoções negativas, eu vou estar trazendo uma frequência muito baixa para o meu corpo. Então, a gente, através da observação, né, olhar um símbolo como esse e buscar nesse momento, tá, gente? Estou falando nesse contexto de você estar numa rua, você passa
por um ambiente todos os dias. Você abre a janela da sua casa e você vai ver um símbolo que te remete a uma questão muito negativa, sabe? A gente, se não tem como mudar, eu não vou tampar a janela, né? Tampar a janela, eu perco a entrada do ar, né? A circulação do ar, eu perco a questão do visual, da paisagem, né? Então eu perco uma perspectiva de espaço, né? Tem todo um contexto, né? Que me é útil, que é interessante para o meu bem-estar. Então eu tenho que ficar olhando ali, porque no cenário que eu estou pensando, né? Tem uma árvore ali, uma árvore gigante, me parece ser uma mangueira, não sei, uma árvore muito grande. Então aquela igreja ali está ali, aquela cruz está ali. Eu não vou mudar. Eu não vou retomar a questão da Inquisição. Eu não vou, nesse momento que eu estou vendo a cruz, se eu ficar toda hora tecendo reclamações, absorvendo essas energias negativas para o meu corpo, eu não vou mudar o processo, digamos assim, da história, né? O quanto que a igreja foi violenta com os povos originários ali, né? Querendo ludibriar, querendo impor ali os interesses do colono. Mas nesse exato momento eu posso ressignificar isso, eu posso reinventar, né? Através, porque essa reinvenção é uma autonomia do corpo. É uma autonomia do corpo. Então eu posso olhar aquela cruz ali e pensar numa questão de encruzilhada, voltando aí com Luiz Antônio Simas, né, o historiador do Rio de Janeiro, que pensa as macumbas cariocas, que pensa a rua, né, que pensa a rua como um espaço lúdico também, um espaço de tensionamento também, evidentemente, de disputa, né? Então é uma questão, a rua também com seu aspecto didático, pedagógico, ele pensa a encruzilhada não como uma situação ruim, negativa, que o colono colocou ao longo aí da sua construção de narrativas. Então eu posso pensar que a igreja ali, veja, estou pensando aqui, nesse contexto, esquece que aquilo ali representa uma questão que porventura pode ser conservadora, ruim, de muito regimento, que não dá abertura para questionamentos, etc. Eu esqueço isso e olho para aquela cruz e penso, pô, uma cruz, eu posso estar me conectando com essa questão da encruzilhada, né? Que ela tá assim, né? A gente pensa a encruzilhada, um cruzamento na rua, e o Simas traz essa perspectiva da encruzilhada como não o problema, mas como a solução, que aí você tem os encontros, né? Os encontros inesperados com a rua, com o outro, sabe? Então, a ideia desse vídeo, né, dessa minha proposição, provocar, tá, essa reflexão. Veja, pode ser meio romantizada, meio imaginativo, mas pô, a imaginação, ela não cabe, essa questão da gente estar se apropriando das coisas. Eu não estou falando que isso vai resolver o mundo, gente, tá entendendo? Não estou falando que em um outro momento, em outra situação, não se deva, né, questionar, não se deva tensionar o papel que a igreja teve, né, católica ali, o papel que o cristianismo teve ao longo da sua existência para com diversos povos, diversas etnias. Mas eu estou falando para a gente poder preservar o nosso corpo, sabe?
Tô falando de autonomia, sabe? De num determinado encontro que eu não consigo evitar nessa minha caminhada, sei lá, pro trabalho, pro supermercado, sabe? Vou encontrar ali uma pessoa que eu tenho um carinho, então estou encontrando ela constantemente, e a gente em algum momento vá se deparar com algum símbolo, com alguma imagem, com alguma questão que lhe remeta muita negatividade, da gente, sabe, aquele stop, tá ligado? Aquele, opa, pera aí, não vou mais me aborrecer com isso não. Tô falando, veja gente, tô falando nesse contexto, não tô falando que num outro contexto onde a gente está pensando politicamente os espaços, que não se deva fazer uma crítica com relação, vamos lá, ao STF, aos espaços jurídicos aí, que sempre tem a cruz ali naquele ambiente, né? Que reforça, que alimenta essa questão hegemônica, que se pretende hegemônica, que é o cristianismo, né? Então tu vai numa repartição pública, sempre tem lá uma cruz. Por que não pode ter um símbolo do budismo, da matriz africana ali, e de alguma outra questão religiosa ou algo do tipo? Talvez não, né? Acho que numa repartição pública não se dê, né? Se está na Constituição que o país é laico, então não deve ter nada religioso ali naquele ambiente, tá? Aí é uma outra situação, tá? Agora, eu tô falando uma situação aqui muito subjetiva, sabe? Que às vezes a gente, imagina, eu ficar pé da vida toda hora, toda vez que eu for olhar para aquela cruz ali. Pô, aí eu me reinvento, saca? Eu me reinvento e preservo a energia do meu corpo. Beleza? Vou terminando aqui. Não se esqueçam, tá bom? Tem lá o meu blog também, amargemcanal.com, tá? Se você puder ajudar com qualquer quantia o nosso projeto à margem, tem o Pix, que é amargem.canal@gmail.com. Beleza? Então essa foi a mensagem na garrafa. Espero ter sido objetivo aí nas minhas explanações. Beleza, gente? Um grande abraço aí. Até a próxima.